Olá, queridos irmãos e irmãs do canal Alto Clamor, sejam bem-vindos. Estamos agora alcançando aqui o quarto episódio, quarta lição da série Daniel Segredos da Profecia, e você é muito bem-vindo em nosso canal, muito bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus abençoe você fortemente, que Deus te guarde, te ilumine, faça resplandecer a face do Senhor sobre você e sua vida. Amém? Queridos, quero aqui agradecer aos já 430 inscritos no canal. Louvado seja Deus por isso, fico muito feliz porque estamos pouco a pouco, degrau a degrau, alcançando mais pessoas para que através dos estudos aqui no canal O Alto Clamor, muitas outras pessoas possam ser abençoadas com as mensagens de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Que bom, não é? Então eu agradeço a cada um de vocês. Peço que vocês possam compartilhar todos os nossos conteúdos aqui do canal. Inscreva-se aí no canal quem não é ainda. Ative notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos que são postados semanalmente. Deixa seu like e seu comentário, porque quando você faz isso, o YouTube entende que os vídeos é relevante e espalha o vídeo para mais pessoas, tá bom? Então se você deixa o like, deixa o comentário, você está fortalecendo para que essa mensagem avance e alcance mais corações. E você mesmo compartilhe os vídeos. Está à distância de um clique. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos juntos avançando com a palavra de Deus. Queridos, eu gostaria também de convidar vocês a fazer parte desse ministério, do Ministério Alto Clamor. Se você deseja apoiar esse ministério, você tem aqui abaixo agora, na sua tela, o nosso Pix. E você pode estar fazendo a sua doação. Não importa o valor, é segundo o seu coração propor, tá bom? Segundo você propõe em seu coração, você pode estar nos ajudando. Com essa sua ajuda, com esse seu patrocínio, nós poderemos manter o canal, colocando cada vez mais materiais de relevância para a nossa fé e trabalhando outras coisas, outros conteúdos para vocês, tá bom? Então, a ajuda financeira vai ser uma bênção para que eu possa aqui trabalhar e melhorar ainda mais as nossas atividades, o nosso trabalho, tá bom? Distribuição de materiais evangelísticos e etc, etc. Tudo isso demanda dinheiro e sozinho nós não conseguimos fazer nada. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Então, se você gosta do nosso canal, gosta do nosso trabalho, aprecia as mensagens aqui postadas e deseja colaborar, fazer parte desse ministério, ser também um missionário, uma missionária aqui do canal do Clamor, então tá aí na tela o nosso Pix. Você faz aí sua doação da maneira que você quiser, do valor que você quiser, e essa doação chegará para nós como uma bênção para que a gente possa colocar aqui o nosso trabalho avante. Tá bom, queridos? Fica aqui o nosso pedido de ajuda e desde já desejo que Deus abençoe você grandemente nesta vida e na vida por vir, não é verdade? Dito isso, vamos avançando porque hoje chegamos ao estudo de número 4 do livro de Daniel, desse estudo maravilhoso. E não esqueça, se você deseja receber a lição do estudo de Daniel, que nós estamos utilizando aqui, em formato PDF, entre em contato conosco. Aqui está o meu contato de WhatsApp. Entre em contato através desse WhatsApp e eu vou estar enviando para você o PDF com as 16 lições desse curso aqui, ó. Daniel, Profecias de Daniel. Uma bênção, sem dúvida, uma bênção, e você precisa ter ela para você estudar, para você compartilhar para outras pessoas, tá bom? Então, fique à vontade, entre em contato conosco através desse WhatsApp e você vai receber o PDF das 16 lições para que você possa estudar, recapitular e para que você possa também compartilhar para mais pessoas o PDF e mais pessoas terem esse privilégio de ter esse estudo como nós estamos tendo, tá bom? Lição de número 4, prova de fogo. Lição de número 4 é a prova de fogo. Alcançamos o capítulo 3 do livro de Daniel e olha que coisa impressionante. Aqui nós vamos ter muitas coisas acerca de Daniel
e seus amigos, principalmente dos amigos de Daniel na fornalha de fogo. Então fique atento a tudo quanto nós formos estudando, lendo aqui, para que nós possamos estar firmes aí na palavra. Bom, nós estamos aqui com uma leitura, como você sabe, temos a leitura introdutória, né, do estudo, que vai dizer o seguinte: o rei Nabucodonosor ficou por um tempo impressionado com a interpretação do sonho da estátua que abriu perante ele acontecimentos que chegariam até os últimos dias. Daniel capítulo 2, verso 28. Diz mais: ele foi instruído acerca da parte que lhes cabia na sucessão dos impérios mundiais. Sabia que o seu domínio passaria a outro reino e assim sucessivamente até estabelecimento do reino de Cristo. Mas esta impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e do desejo de exaltação. A prosperidade que acompanhou o seu reino encheu seu coração de orgulho e presunção. Passaram-se cerca de 9 anos desde o sonho com a estátua do capítulo 2 e o episódio descrito no capítulo 3, que estudaremos agora. Certamente foi com o intuito de consolidar e fortalecer o seu reino que Nabucodonosor decidiu construir uma imagem. E o capítulo 3 de Daniel descreve uma história surpreendente que nos ensina como Deus protege e livra seus filhos dos perigos e da morte. Olha que interessante. Passou-se então 9 anos entre o sonho que Nabucodonosor teve, que é revelado em Daniel capítulo 2, até chegarmos ao evento mencionado no capítulo 3, 9 anos. Nesse período, Nabucodonosor não teve o coração purificado das más ambições. Ele não teve. Ele então mandou construir uma imagem de ouro. Ali queria perpetuar o seu reino. Lembre-se que no livro de Daniel, no capítulo 2, fala-se de uma estátua, de uma imagem, a qual tinha uma cabeça de ouro, que representava a Babilônia. Só que ali no sonho mostra que os impérios iriam aparecer, que a Babilônia ia cair, que vinha outro, depois esse caía, vinha outro e assim sucessivamente. Pois bem, Nabucodonosor ele não estava contente com essa ideia de ter um reino que teria fim. Então, a fim de fazer algo com que perpetuasse o seu reino, o seu poder, ele mandou construir uma estátua de ouro, uma imagem de ouro. E nós vamos estudar acerca desse assunto agora, aqui no capítulo 3 de Daniel. Vamos aprendendo junto então. O que o rei Nabucodonosor construiu na planície de Dura? Daniel capítulo 3, verso 1 diz, abra sua Bíblia aí, Daniel 3, verso 1, fala sobre a imagem de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 70 côvados era 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então, o que foi que Nabucodonosor fez na província de Dura, na planície de Dura, província de Babilônia? Ele fez uma imagem de ouro. Ele ergueu essa imagem lá, uma estátua imensa de ouro na planície. Nabucodonosor construiu uma imagem que tinha cerca de 30 metros de altura, que é os 60 côvados, né? De altura, e era toda feita de ouro. Este ato indica claramente sua intenção de perpetuar a glória de seu império e que este jamais seria vencido. Nabucodonosor estava duvidando da direção divina dos negócios humanos e queria ele mesmo ditar o curso da história. Veja que pretensão! Nabucodonosor queria ditar o curso da história.
não queria deixar no controle de Deus. Mas isso não vai dar certo, né? O que deveria fazer todos os que estivessem presentes na cerimônia? Daniel 3:5 vai dizer. Foi convocado todo mundo para a cerimônia de consagração da imagem de ouro. E o que deveriam fazer os convidados? Olha o que diz Daniel 3:5. Que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, salteiro, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. Olha só, a imagem dourada, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então, de acordo com esse verso, Daniel 3:5, os convidados à consagração, à cerimônia de consagração à estátua, eles precisariam fazer um ato, se curvar, mediante o toque das músicas, eles deveriam se curvar em sinal de adoração à imagem. Que coisa terrível! Chegando o dia da grande convocação, milhares de pessoas se ajuntaram na planície de Dura, diante da imagem de ouro que o rei construíra, segundo a orientação do rei. Quando os instrumentos musicais fossem tocados, todos deveriam se prostrar em reverência e adorar a imagem de ouro e consequentemente, ao poder que ela simbolizava, que era Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Olha que coisa terrível agora. Uma adoração falsa, uma adoração forçada. Tocou a trombeta, tocou os instrumentos, todo mundo, ao som da música, se ajoelhar e adorar a imagem de ouro. E, consequentemente, adorar o poder responsável pela construção da imagem de ouro, que seria Babilônia e o Império Babilônico. Aliás, seria Nabucodonosor e o Império Babilônico. O que aconteceria com os que desobedecessem a ordem? O que ia acontecer com quem dissesse: não vou me adorar, não vou me abaixar, não vou me ajoelhar, não vou me prostrar, não vou adorar? O que é que ia acontecer? Olha o que diz aí Daniel 3:6. Daniel 3:6. Aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Olha que coisa, irmãos. Não vai adorar, a pena é morte. Primeiro vem um decreto envolvendo a falsa adoração. Agora vem para os dissidentes um decreto de morte. Se não adorar, se não prostrar-se diante dessa imagem, esse ato resultaria em morte. Que coisa terrível. A ordem era clara. Todos os que se recusassem prostrar-se e adorar a estátua seriam condenados à morte. Uma fornalha seria acesa e os desobedientes seriam jogados, ainda vivos, em suas labaredas. Temos aqui a promulgação de um decreto de morte. Qualquer um que ousasse desafiar a ordem real pagaria sua rebelião com a própria vida. Era uma adoração imposta, ou seja, forçada, e não espontânea e voluntária, que é a que Deus requer. Uma adoração espontânea e voluntária, e não forçado. O objetivo da adoração não era Deus, mas um rei que naquele momento pretendia assumir o lugar de Deus. Veja, Babilônia, Nabucodonosor e Babilônia queriam assumir o protagonismo, queriam estar no lugar de Deus, queria sentar-se no trono de Deus, queria adoração para si. E para isso ele forçou, através de leis e ameaças, o povo. Que coisa terrível, não é? Fique atento, porque agora no tempo do fim vai acontecer a mesma coisa. A história vai se repetir. A mesma história que aconteceu no campo de Dura, na Babilônia, com esse episódio que estamos estudando em Daniel 3, o mesmo relato de Daniel 3, uma história profética, vai se repetir nos nossos dias, conforme ensina Apocalipse 13. Tá bom? Alguém presente à cerimônia ousou desobedecer? O que é que vocês acham?
Nesse momento, alguém ousou desobedecer? Vamos ver na Bíblia, Daniel 3:12. Daniel 3, verso 12, vai dizer assim: há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não têm consideração a ti. Eles não servem aos teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu erguestes. Misael, aliás, os nomes babilônicos que é mencionado aqui, né? Mesaque, Sadraque e Abdenego, os três amigos de Daniel. Daniel aqui não estava, provavelmente estava fora da província, resolvendo outras questões, uma vez que ele estava ali em cargos de posição elevada, né? Depois que interpretou o sonho ao rei. Daniel provavelmente não estava, estavam os três. E aí o relato diz que eles não se ajoelhou. Eles não se ajoelharam. O sonho, aliás, o segundo mandamento da lei de Deus proíbe qualquer tipo de adoração às imagens de escultura, como diz ali em Êxodo 20, verso 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não prestarás culto a elas, não se prostrarás diante delas. Então, era o segundo mandamento dos 10 mandamentos de Deus. Esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus e tinham conhecimento dos preceitos da lei de Deus. Aprenderam a amar e adorar somente o Criador dos céus e da terra e do mar. Na hora da provação, sua decisão já havia sido tomada. Permaneceram fiéis a Deus e não se curvaram diante da imagem de ouro. Presta bem atenção na decisão desses rapazes. Onde estava Daniel nesta ocasião? A Babilônia não informa. Aliás, a Bíblia não informa. Provavelmente estivesse em alguma viagem a serviço do reino. Pode até ser que Nabucodonosor, conhecendo bem a Daniel e sabendo que certamente não se curvaria diante da imagem, tenha planejado sua ausência para não sentenciar a morte a alguém tão especial, mas são apenas suposições. Isso aqui é apenas uma suposição para explicar o fato de Daniel não estar. Mas o fato é importante aqui que os três amigos de Daniel, eles estavam e eles, educados na palavra de Deus, não se curvaram perante uma falsa adoração. Pai e mãe que me assistem nesse momento, ensinai a criança no caminho que se deve andar, para quando ela for velha não se desviar dele. Meus amigos, que é pai e mãe, olha a importância da educação cristã, da educação bíblica que esses jovens tiveram. Na hora da provação pesada, eles souberam se posicionar porque foram ensinados segundo a palavra de Deus. Isso tem que acontecer hoje. Temos que educar nossos filhos, temos que nos educar, temos que educar o povo de Deus na palavra, para quando os eventos de Apocalipse 13, que é semelhante a Daniel 3, chegar, quando vir a imagem da besta, quando vir o decreto de adoração falso, né? 6666, quando vir marca de besta, quando vir decreto de morte, nós possamos estar firmes na rocha, firmes na verdade, como esses jovens tiveram. Uma nova oportunidade foi dada aos jovens para evitar sua morte. Qual foi a resposta dele ao rei? Daniel 3, 16 a 18 diz: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Que coragem santa! Ô glória, irmãos, louvado seja Deus por isso. Veja, aqui foram levados os jovens, os três, à presença de Nabucodonosor, foram dedurados, né?
foram dedurados pelos falsos. E aí Nabucodonosor disse: e agora? Vocês estão aqui diante de mim, vocês vão fazer ou não vão? E eles disseram, e Nabucodonosor ainda disse, né? Qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Veja que pergunta Nabucodonosor fez. Será que Nabucodonosor esqueceu que há um Deus no céu que revelou os mistérios do sonho dele no capítulo 2? Ele esqueceu. Veja que o orgulho, que a busca pela própria exaltação faz a gente esquecer das coisas importantes e faz a gente ficar cego. Faz a gente ficar cego. Nabucodonosor ficou cego e disse: qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E a resposta, inspirada pelo Espírito Santo na boca desses 3 jovens, foi uma só: fica sabendo que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós morreremos. Mas nós não adoraremos a sua imagem de ouro. Nós não nos envolveremos com a falsa adoração. Oh, glória, irmãos. Amém? É assim que a gente tem que ser, igual esses jovens. Com a mesma convicção que demonstraram em recusar os manjares e os vinhos da mesa do rei, Sadraque, Mesaque e Abdenego demonstraram a Nabucodonosor que seu amor a Deus era inegociável. Inegociável. Disseram ao rei que Deus a quem serviam era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo, mas se Deus não os livrasse, ainda assim não adorariam a imagem de ouro, com o risco de perder a própria vida. Que tipo de firmeza moral somente é encontrado no coração daqueles que decidiram ser fiel a Deus, custe o que custar? Olha o caráter, a moral, a firmeza que esses 3 jovens tiveram mediante isso. Nós, irmãos, devemos nos preparar da mesma forma. Devemos ter relacionamento com Deus diário, desenvolver fé nele, confiança, obediência. Por quê? Porque é nas pequenas coisas que nos leva ser fiéis nas pequenas coisas nos leva a ser fiéis nas grandes. Veja, o texto aqui complementar da pergunta nos afirma que a mesma decisão, a mesma convicção que eles tiverem em decidir ser fiéis lá no capítulo 1 em relação à alimentação, a alimentação pura, verdadeira, prescrita por Deus, ser fiel a ela, agora fortaleceu eles para ser fiel em um momento que estava em jogo a vida deles. Mas eles não temeram pela própria vida, eles confiaram em Deus. Que maravilha, que maravilhosa fé. Isso é que é fé, e é essa fé que vai ter que ser encontrada no coração dos verdadeiros servos e servas de Deus agora no tempo do fim. O que fez o rei diante da resistência dos jovens? Daniel 3, 19 a 23. Abra aí. Foi o que o rei fez diante dessa decisão dos jovens? Daniel 3, verso 19 a 23, fala o seguinte: então Nabucodonosor encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Portanto, ele falou e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e os seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Meus amigos, Nabucodonosor ficou furioso com a teimosia desses jovens em permanecer na convicção deles. Mandou que homens do seu exército amarrassem eles, do jeito que eles estavam, com roupa e tudo, chapéu, tudo, e jogou-os na fornalha que estava sobremodo quente. Estava ali 7 vezes mais quente do que o de costume. E os homens,
porque era urgente a ordem do rei, não tinha como esperar o fogo diminuir um pouco, teve que ser na hora. Quando eles foram jogar os três, o fogo engoliu eles, os homens do exército de Babilônia, que estava para fazer a obra de execução, foram consumidos pelas chamas, irmãos. Que coisa tremenda isso, todo mundo assistindo, todo mundo ali que estava na ocasião estava assistindo. E irado com o fato de ver suas ordens sendo desafiadas, o monarca ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais, a sentença de morte. Como Deus recompensou a fidelidade dos jovens, dos 3 jovens, Daniel 3, 24 a 27, eu gosto demais dessa passagem. Olha que Deus maravilhoso. Você está preparado para ler esses versos que nós vamos ler? Prepare seu coração. É de arrepiar, é de emocionar. Olha o que diz aí Daniel 3, 24 a 27. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e ele voltou-se apressadamente e falou. E levantou-se apressadamente e falou. E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Ele respondeu e disse, olha o que Nabucodonosor disse, verso 25. Eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento. E a fornalha, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eita glória, irmãos! Verso 26 e 27. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, vós sois servos do Deus Altíssimo, sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo, do meio do fogo. Eles estavam no meio do fogo, irmãos. Verso 27. E reuniram-se os príncipes, governadores e capitães e os conselheiros do rei. Viram estes homens, sobre seus corpos o fogo não teve poder. Oh glória, irmãos! Nenhum cabelo de sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado por eles. Amém, queridos? Oh Deus maravilhoso! Esses textos são impressionantes. Ele mexe comigo, ele me emociona, ele me fortalece na fé e na confiança no nosso Deus. Não faz isso com você? Queridos, que manifestação salvadora, poderosa. Jogou os homens lá dentro do fogo, amarrados. E de repente Nabucodonosor diz, opa, não foi 3. E os conselheiros e as pessoas que estavam perto foram 3, verdade. E Nabucodonosor diz, eu estou vendo 4. Andando lá no meio do fogo, tem 4, não é 3, não, tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Quem era este? Era o próprio Cristo que desceu para estar junto com os seus fiéis. Amém? Deus, Ele não salva da fornalha, Ele salva na fornalha. Não esqueça disso. No momento de provação, nos momentos de dificuldade da nossa vida, da sua vida, da minha vida, no momento que a gente pensa que não tem mais saída, no momento que a gente pensa que já está tudo perdido, que não tem o que fazer mais, lembre-se, Deus não nos livra dos problemas, Deus não nos livra da fornalha. Deus, Ele nos livra na fornalha, dentro do problema. Deus entra conosco no problema e Ele opera milagre. Amém, irmãos? Eu gosto muito, eu fico entusiasmado porque eu gosto muito desse texto. É uma bênção esse texto. Esse texto nos fala de um Deus que está atento às nossas dificuldades, a nossos problemas. Alguns pensavam que Deus sempre livrava seus filhos de todas as provações e dificuldades. Entretanto, a história de Daniel 3 relata que Deus não impediu que esses jovens fossem lançados na fornalha. O mais incrível foi que o próprio Deus entrou com eles no fogo e os livrou da morte, fazendo com que nem os fios do cabelo ou de suas vestes fossem queimados. Amém, irmãos? Esse mesmo Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias da vida. Como diz João, capítulo 16, verso
33. Eu quero ler. Vamos ler. João capítulo 16, 33. Vamos lá. João 16, 33. Estamos aqui já em João. Abra sua Bíblia aí também. João 16, 33. Tem promessa para nós também. João 16, 33, né? Diz o seguinte: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenham paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? No mundo nós teremos tribulação, mas tende bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Cristo está conosco. Cristo, esperança da glória. Ele está conosco e Ele nos ajuda a vencer o mundo. Por isso, nós teremos aflições, mas também teremos salvação. Teremos escapatória. E veja, Jesus não prometeu que a gente ficaria livre das provações, das dificuldades da vida, mas Ele promete estar conosco. E assim como Ele entrou no fogo para salvar esses 3 jovens fiéis, Ele também entra conosco na fornalha de fogo, porque Deus, Ele não salva, Ele pode até não salvar, Ele pode escolher não salvar do fogo, mas Ele salva no fogo. E isso não esqueça, viu? Escreva aí na tábua do seu coração, não esqueça. Vamos avançando para a penúltima perguntinha do nosso estudo de hoje, que fala: como o rei reconheceu a superioridade de Deus nos jovens hebreus em relação aos deuses da Babilônia? Daniel 3, 28 e 29. Abra aí a Bíblia, vamos voltar lá. Daniel 3, 28 e 29. Abra sua Bíblia aí. Vamos voltar para o livro do profeta Daniel. Aqui está. Daniel 3, 28 e 29 diz: porém, há um Deus no céu. Aliás, aqui eu estou no 2. Perdão, irmãos. Vamos para o 3. 3, 28 e 29 diz assim: então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e receberam os seus corpos para que não e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o Deus, o próprio Deus deles. Verso 29. Portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação e língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego sejam cortados em pedaços e suas casas sejam feitas em monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar desta forma. Meus amigos, quando Nabucodonosor viu a cena desses homens saindo livrados pelo Deus Todo-Poderoso, por Jeová, pelo o seu Filho Jesus Cristo, o anjo da promessa, o anjo da aliança, quando foi feito esse livramento, Nabucodonosor reconheceu que não há outro Deus que possa salvar dessa maneira como o Deus de Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. Mas Nabucodonosor cometeu um erro. Ele deu um decreto ameaçando de morte todos aqueles que falassem mal de Deus. Deus não quer isso. Deus não quer que as pessoas venham a Ele, sejam adoradores dele, seguidores dele, por medo de um decreto de morte. Não. Ele quer que a gente venha voluntariamente, por amor. Ok? Nabucodonosor errou nesse ponto aqui. Mas ele reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego era superior e muito ao que ele conhecia como sendo deuses. Vamos avançando aqui. Última perguntinha de hoje, da lição de número 4. A pergunta 9 diz: que promessa Deus faz para aqueles que passam hoje pelas provações semelhantes a estas? Olha que promessa, Isaías 43, 2. Deus tem uma promessa para aqueles que passam pelas provações semelhantes a estas que os amigos de Daniel passaram. Isaías 43, verso 2. Está escrito:
Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. Através dos rios, eles não te submergerão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama arderá sobre ti. Ô glória, irmãos! Essa promessa se cumpriu literalmente na vida desses 3 jovens. As chamas não arderam sobre eles. A promessa é para mim e para você, que quando estivermos no fogo da aflição, da provação, da tentação, da luta, do conflito, Deus estará conosco. Ele disse, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Deus está prometendo estar com você, está comigo, está conosco. Amém? Esse é o nosso Deus, Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Que eu e você possamos nos aproximar desse Deus maravilhoso. A nossa decisão de hoje deve ser não permitir que falsos deuses ocupem nossa casa e nossa vida. Não permita que falsos deuses, falsa adoração ocupe lugar na sua mente, no seu coração, na sua casa, na sua família. Não permita. Adore somente a Deus. Tirarei de meu lar todas as imagens de escultura ou qualquer outra coisa que seja objeto de adoração. Essa é a nossa decisão. Tirar da nossa vida qualquer coisa, da nossa casa, qualquer coisa de imagem, de escultura referente a algum santo. Tirar, não adore isso. Adore a Deus em espírito e verdade. Aqui, no palco do conflito, a mente, que no nosso coração esteja reservada apenas para o trono de Deus. Abandonemos a falsa religião que ensina as pessoas a adorar estátuas, imagens, esculturas. Abandonemos isso aí, essa Babilônia. Abandonemos essa Babilônia e ande no caminho da verdadeira religião que adora somente a Deus e a sua palavra é quem nos revela como Ele é. E outra, abandone qualquer outra coisa na sua vida que está tomando o lugar de Deus. Qualquer coisa que está recebendo sua atenção em primeiro lugar, qualquer coisa que está tomando o lugar de Deus, essa coisa está sendo um ídolo na sua vida. Abandonemos isso. Serei paciente nas tribulações, sabendo que Deus as usa para me fazer crescer espiritualmente e que mesmo não vendo, Deus sempre estará ao meu lado. Decidamos hoje, eu e você, eu quero decidir com você hoje, sermos mais pacientes, ter mais paciência nos momentos da tribulação, porque Deus está usando a tribulação para nos melhorar, para nos fazer crescer, amadurecer espiritualmente, o caráter ser purificado, fortalecido na fé e na confiança em Deus. Decida hoje e entendamos que Deus está conosco no meio das provações. Se você está passando por alguma problemática agora, por algum problema, por alguma provação agora, tenha certeza que mesmo que você não veja com seus olhos físicos, olhe com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Deus está com você aí agora, Deus está comigo aqui agora. Não importa se a fornalha está 7 vezes mais acesa do que de costume. Não importa. Deus está conosco. Amém, queridos? Deus está conosco. E isso é o que importa. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Deus. Glória, louvor e honra ao teu nome. Que salvação magnífica o Senhor operou na vida desses 3 jovens hebreus na fornalha de fogo lá em Babilônia. Pai, em breve nós seremos provados a semelhança deles, a custo da nossa própria vida. Senhor, ajuda-nos a desenvolver uma fé semelhante à desses jovens e uma fidelidade igual a deles. Coloco agora a nossa vida em Tuas mãos, as pessoas que estão orando comigo agora. Senhor, esteja conosco como assim o Senhor prometeu e nós confiamos que o Senhor está conosco nas mais diversas provações da vida. Estou orando aqui junto com alguém que perdeu alguém da sua família agora, a pessoa morreu, alguém que separou-se, alguém que perdeu o emprego, alguém que está sendo perseguido, alguém que está sendo ameaçado. Pai, que cada uma dessas pessoas que está orando comigo agora aqui, que ouviu esse estudo bíblico, que ouviu essa mensagem, possa ter certeza que o Senhor está com ele, está ali para salvar, para livrá-lo. Senhor, toma nossa oração em Tuas mãos e habita conosco.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, amigo e amiga, por sua companhia em mais um episódio da jornada de estudos bíblicos, aqui a série de estudos Daniel, Segredos da Profecia. Foi um prazer mais uma vez ter você conosco e espero vocês no próximo encontro aqui no canal Alto Clamor. E lembre-se que está escrito: a lei e o testemunho, se não falarem conforme essas palavras, jamais serão iluminados. Um forte abraço, que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a sua fé e os vejo no próximo encontro aqui no canal O Alto Clamor.